Como vai? Graça e paz a você, da parte do Espírito Santo de Deus. Santificação, que significa separado. Deus nos resgatou, nos redimiu, nos justificou e nos separou para si mesmo. E a santificação é um aspecto importante da salvação. A natureza, o autor, os meios para a santificação, ou que nos leva a sermos santos diante de Deus. Vamos estudar, aprender hoje sobre duas partes que consiste a santificação. São duas partes importantes que não podemos esquecer e também devemos ensinar isso aos irmãos em Cristo, a todas as pessoas que são salvas por Cristo Jesus. Esses dois lados, esses dois aspectos, essas duas partes da santificação. Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz o seguinte: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando de uma bênção espiritual concedida a todos os que creem, e essa bênção é integral, vai atingir todo o aspecto do ser humano, todos os aspectos, todas as áreas da nossa humanidade. Mesmo Deus da paz os santifique em tudo. E espírito, alma, corpo sejam conservados íntegros em santificação, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Vamos entender essas duas partes da santificação? A santificação, assim como a fé, é uma obra sobrenatural de Deus. Isso significa que a santificação é essencialmente uma obra divina, uma obra de Deus, o Eterno. Embora, na medida em que Deus use os meios para
fortalecer a santificação, entendamos que Ele será glorificado quando fizermos uso, quando utilizarmos de maneira consciente cada dia esses meios que Deus nos concede para a nossa santificação. Assim, a cada dia, seremos fortalecidos e a nossa santificação aumenta. O caráter sobrenatural da santificação pode ser visto claramente na Escritura, na palavra, nos ensinos bíblicos. A santificação, obra sobrenatural de Deus, e Deus usa os meios que Ele mesmo nos concedeu para que nós a fortaleçamos e aumentamos dia a dia essa santificação. E essa obra de Deus, primeiramente, santificação, obra de Deus, como nós lemos já aqui na carta de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, o mesmo Deus da paz os santifique em tudo. E Deus é fiel, Ele é fiel, Ele nos chama e a sua fidelidade permanece e Ele fará aquilo que é da sua vontade. E também tem a carta aos Hebreus, no capítulo 13, o versículo 20 e o versículo 21. O Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então, Deus ressuscitou Jesus Cristo. Esse Deus aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então é uma obra de Deus, a santificação. Segunda coisa, é consequência da união do crente com Cristo. Na carta aos Gálatas, no capítulo 2, o versículo 19, Paulo vai dizer: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A santificação é consequência da união do crente com Cristo. Paulo tinha isso em mente. Paulo tinha essa certeza de que ele havia morrido para a lei, morrido para aquelas coisas que
a lei trazia, mas que agora em Cristo Jesus se cumpriu tudo, que o fim da lei é Cristo. Então Paulo vai falar, morri para a lei. Agora, o meu viver é para Deus. Em Cristo Jesus eu fui crucificado. Eu abri mão da minha vida na cruz. Em Cristo Jesus. Eu já não sou eu mais quem vive, mas é Ele, é Cristo. E esse viver agora, eu estou aqui andando, vivendo nesta carne, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É consequência dessa união com Cristo, do crente e Cristo. E a santificação, ela é obra de Deus, é consequência da união do crente com Cristo e é também uma obra do Espírito Santo na vida do cristão. Em Efésios, no capítulo 3, o versículo 16, Efésios 3,16, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito Santo no íntimo de cada um. Quando temos o Espírito Santo em nossa vida, Ele vai realizar essa obra a santificação, assim como aqui em Gálatas, no capítulo 5, que o Espírito Santo vai produzir em nós o fruto do Espírito, que é amor. E aí vem todos que decorrem desse fruto do amor, do Espírito Santo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, mas tudo isso é obra de Deus, é consequência da união do crente com Cristo, é obra do Espírito Santo que produz em nós o seu fruto, fruto do Espírito. Mas isso não tira a nossa responsabilidade, a responsabilidade humana sobre o crescimento, sobre o desenvolvimento da sua santificação diante de Deus. Somos responsáveis, nós, seres humanos, homens, mulheres, todos que são santificados por Deus em Cristo Jesus, pelo seu Espírito Santo, nós somos responsáveis pelo uso diligente de todos os meios legítimos dados por Deus para fortalecer e evidenciar a nossa santificação. Então não se trata do cristão ajudar Deus a santificá-lo, não é isso. Trata-se de glorificar a Deus com o nosso comportamento diário. O comportamento cristão diário vai glorificar a Deus. É isto que
entendemos, e é isso que a Bíblia nos mostra. Paulo, ele vai dizer na carta aos Colossenses, no capítulo 3, o versículo 17, tudo o que fizerem, tudo, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Tudo que fizermos, todas as coisas, palavras, atitudes, nós devemos fazer em nome de Jesus e rendendo graças a ele. Então o cristão, ele tem o dever de glorificar a Deus em todos os momentos e deve usar os meios dados pelo próprio Deus para fortalecimento da sua santificação. Esse ponto é importante nós entendermos, porque como é possível a participação do ser humano na santificação? É somente desta forma, estando transformado, sendo santificado por Deus e usando os meios que Deus nos dá. Responsavelmente, nós somos por esse crescimento da santificação dia a dia. As duas partes que consiste a santificação são duas coisas que nós, como crentes, nós ouvimos falar na igreja, ouvimos mensagens, irmãos em Cristo, pastores, líderes, falam mortificação do velho homem, a primeira parte, e a vivificação do novo homem. Que será isso? Que expressão é essa? Mortificação do velho homem. Essa expressão mortificação do velho homem, ela designa o ato de Deus pelo qual a natureza corrompida, a corrupção da nossa natureza humana, ela que foi ocasionada pelo pecado, então essa corrupção da natureza humana que originou no pecado, ela vai sendo removida gradativamente. E essa remoção só será completamente removida quando o reino de Deus, quando Cristo voltar, quando o reino de Deus atingir a sua plenitude. E velho homem significa a natureza humana que é dirigida pelo pecado e está ligada ao pecado de tal forma que nós, seres humanos, não conseguimos nos libertar dessa natureza. Então, por isso, Deus nos santifica e nós, o velho homem, a velha natureza pecaminosa, vai sendo mortificada dia a dia, para que a luz de Cristo brilhe mais e mais, com maior nitidez em nossa vida cristã. Neste mundo, aqui que o pecado, que o sistema mundano está aí, mas nós como cristãos
como ligados a Cristo, salvos, separados por Deus para Ele, santificados por Deus. Deus, Ele vai trabalhando em nossa natureza humana e vai transformando. Ele vai removendo aquilo que é da natureza pecaminosa. E dia a dia, a luz de Cristo vai brilhando mais e mais. Até seu dia perfeito. Até a volta de Cristo Jesus. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz que Deus começou a boa obra e Ele há de completá-la. Por isso, nós não podemos deixar de olhar para Cristo Jesus e buscar nos encher dia a dia do Espírito Santo de Deus e viver de maneira que venha a agradar a Deus usando os meios que Ele nos deu, que é a sua palavra, que é a oração, é a comunhão com os irmãos em Cristo, é o estudo sério da palavra de Deus, é a vida de oração, comunhão com Deus. Então essa mortificação do velho homem é uma parte da santificação. Cada dia vamos fazendo morrer por meio de Deus, em Cristo, pelo seu Espírito, essa natureza humana. Deus nos dá um novo nascimento, uma nova vida, pelo Espírito Santo de Deus, e nós vamos sendo vivificados a uma nova vida, que é a vivificação do ser humano. Essa nova vida vai morrendo a natureza humana pecaminosa e vai surgindo a vida em Cristo Jesus, pelo seu Espírito Santo. Então Deus age dessa forma que a nossa alma é fortalecida por Ele. O Espírito Santo vai moldando o nosso viver e vai trazendo esse novo homem, essa nova pessoa, essa nova criatura diante de Deus e diante das pessoas. O teólogo Luiz Berkoff diz que a vivificação do novo homem, da nova pessoa, é uma expressão como o ato de Deus pelo qual a disposição santa da alma é fortalecida. Os exercícios santos são incrementados e assim é gerado e promovido um novo curso da vida. A velha estrutura do pecado vai sendo posta abaixo e aos poucos uma nova estrutura é erguida em seu lugar. Essas duas partes da santificação, a mortificação do velho homem e a vivificação do novo homem, não são sucessivas, são simultâneas. Ocorrem ao mesmo tempo. Graças a Deus que essa construção, esse levantamento gradual do novo edifício não precisa esperar
o antigo, que o antigo seja completamente demolido. Não, é ao mesmo tempo. Porque se precisasse demolir tudo primeiro para depois começar a vivificação, nunca poderia começar nesta existência nossa aqui. Então, gradualmente, gradativamente, a dissolução do antigo, então, aos poucos, o novo vai aparecendo. É como arejar a casa, uma casa que está impregnada de cheiros ruins, pestilentos. Então, conforme você vai abrindo as portas, as janelas, vai limpando, o ar que ali estava é extraído e o novo ar vem, se precipita para dentro. A palavra de Deus diz sobre a vivificação do novo homem que foi criado para as boas obras. Vamos ver alguns versículos aqui. Romanos, no capítulo 6, os versículos 4 e 5. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E o versículo 11, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, 4, 5 e 11. Em Gálatas, é o versículo que nós já lemos, o versículo 19 do capítulo 2, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive. Então, mostrando esse novo viver, a vivificação. E Colossenses, no capítulo 2, o versículo 12, que diz o seguinte: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Está vendo? A morte e a ressurreição. A mortificação da natureza corrompida e a vivificação para Deus. E no capítulo 3 de Colossenses, o versículo 1 e 2, vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Não quer dizer que as pessoas já tinham morrido, sido enterradas fisicamente, mas ele está falando da mortificação do velho homem e agora vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, vocês têm uma nova vida em Cristo, agora vocês são vivificados. O que temos que fazer? Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra.
Então, essa vivificação do ser humano, essa vida nova que o Espírito Santo nos concede, esse novo homem, uma nova mulher que nasce do Espírito Santo de Deus, isso aí vai nos fazer viver aqui neste mundo, mas de maneira diferente, com a nova vida, porque nós já fomos ressuscitados em Cristo. A velha natureza está morta, agora é nova natureza. E a Escritura geralmente atribui a obra da santificação ao Espírito Santo, como é mencionado por Pedro em sua carta, Pedro, um dos apóstolos do Senhor Jesus, e Pedro, ele diz que eleitos, né, nós fomos escolhidos por Deus, fomos regenerados, fomos justificados, fomos santificados, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Para quê? Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nós fomos santificados por Deus para obedecermos a Jesus Cristo. É uma obra do Espírito Santo. E a santificação, ela é decorrente da justificação. E ambas, justificação, santificação, são decorrentes da graça de Deus, que se manifesta para a salvação do pecador. Até mesmo quando obedecemos, nós pecadores, quando nós obedecemos e usamos os meios dados por Deus, nos empenhamos em usar os meios dados por Deus para o desenvolvimento e fortalecimento da santificação. Até isso só é possível em virtude da capacitação que o Espírito Santo concede a nós, dia após dia. Isso significa que o desenvolvimento espiritual do cristão também é fruto da graça de Deus. Nunca nos esqueçamos que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto o realizar, como nos diz Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, a prática diária, é importante nós observarmos que a prática diária da santificação, a nossa vida cristã, não consiste somente em apenas de uma melhoria moral em relação à sociedade. Ela é muito mais que isso. Porque até mesmo uma pessoa incrédula, ela pode ter um comportamento social, uma postura moral, que sejam boas. A prática da santificação consiste
em viver para Deus. Não é somente melhorar moralmente, abandonar vícios, fazer o bem na sociedade. Não, é também viver para Deus, procurar glorificar a Deus diariamente em tudo que fizermos, seja em palavra, seja em ação. Mesmo que para isso a conduta social que é aceita aí pela sociedade em que nós estamos colocados tenha que ser confrontada, porque o cristão salvo e santificado, com uma vida nova, ressuscitada em Cristo, muitas vezes ou sempre vai entrar em confronto com a sociedade, com a conduta social que é aceita pela grande maioria. Então, quando Pedro e João, lá em Atos, nós lemos a história lá no início da igreja, em que Pedro, João, falando, mostrando sobre Jesus, a morte, a ressurreição, e mostrando que Jesus era o Filho de Deus, e fazendo sinais, prodígios, eles foram perseguidos, os apóstolos, não somente Pedro e João. Eles foram aprisionados, mas a igreja estava em oração e Deus os libertou. Eles foram soltos e eles saíram da prisão alegres. Mas os líderes lá no Sinédrio, eles açoitaram os apóstolos, Pedro e João. Antes de libertá-los, e disseram a eles, ordenaram a eles, para que eles não falassem em nome ou no nome de Jesus. Vocês estão livres, mas não falem mais no nome de Jesus Cristo. E quando Pedro e João saíram do Sinédrio, eles saíram alegres, felizes, porque eles se consideraram dignos de sofrerem afrontas por causa de Jesus Cristo. E não deixaram de falar, continuaram todos os dias no templo, de casa em casa, não cessaram de falar de Jesus Cristo, e eles dão testemunho da fé onde quer que eles iam. Pedro, os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Esse era o testemunho deles. E não deixavam de falar. Isso não, mesmo que eles sofressem como sofreram, violência física, sendo açoitados, presos, mesmo assim eles não deixaram de obedecer a Deus. Eles viviam na prática da santificação, de glorificar a Deus com as suas vidas diariamente, em palavras, em suas atitudes. Eles não deixaram de praticar essa nova vida que foi dada a eles por meio de Cristo Jesus. Eu deixo hoje esse estudo
mostrando aí sobre a natureza, sobre a autoria, sobre as partes que consiste a santificação. A graça de Deus nos regenera, nos santifica, nos educa e nos purifica. E você, vamos durante a semana, faça um desafio, faça uma lista de tudo que está atrapalhando a sua santificação e se disponha a mortificar o velho homem, a velha natureza. Faça isso para a glória de Deus. Se você é um regenerado, é salvo, lembre-se disso, Deus os santificou, Deus faz morrer a natureza pecaminosa, lhe dá uma nova vida. Pense, reflita durante esta semana na sua regeneração, na sua santificação, na sua purificação realizada pelo próprio Deus, que faz morrer a natureza velha e traz a vida. Dessa morte da natureza pecaminosa, ele traz vida, ressurge o novo ser humano, a nova criatura. É um novo nascimento. E agora, nesse viver em Cristo Jesus, tudo fazer para a glória de Deus, vivendo para Ele, dia a dia.